Parlamento açoriano aprovou esta quinta-feira por maioria um voto de saudação ao Governo da República apresentado pelo PSD pela redução das tarifas aéreas entre o continente e a Madeira. O social-democrata Joaquim Machado foi o porta-voz na sua apresentação. Ao longo do tempo, também registramos as dificuldades de Lisboa para entender a importância social e económica deste instrumento para a mobilidade dos açorianos. Primeiro, quando António Costa considerou este subsídio um esquema, estou a citar, um esquema completamente absurdo e ruinoso para as finanças públicas. E depois, com a fixação de um teto máximo para o valor elegível, que firmemente continuamos ainda hoje a discordar e a contestar. Mas é imperativo reconhecer que pela primeira vez, desde a sua criação, no passado dia 3 de abril, o valor de referência do subsídio social de mobilidade foi reduzido contra todas as expectativas e pessimismo que apontavam em sentido contrário, ou seja, o aumento do valor a pagar por cada açoriano. Doravante, entre os Açores e o continente, o custo da viagem de ida e volta desce de 134 para 119 euros, sendo que no caso dos estudantes passa de 99 para 89 euros. Nas ligações entre as duas regiões autónomas, a tarifa máxima para residentes baixa de 119 euros para 79 e para os estudantes de 89 para 59 euros. Esta diminuição histórica representa um alívio financeiro para os residentes dos Açores, sem esquecer o que isso representa para as famílias com estudantes deslocados. O voto de saudação foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e PPM, abstenções do PS, Chega e BE e votos contra do PAN e IL. O parlamentar do PS, Luís Leal, referiu que a proposta da bancada social-democrata não é um voto de saudação. Não é um voto de saudação, é um voto de bajulação. E vamos explicar porquê. A narrativa imprimida do princípio ao fim deste voto é uma perspectiva de que está tudo bem e este processo foi completamente transparente, sem quaisquer espinhos para a mobilidade dos Açores. Mas eu começo por dizer, falta a verdade quando fala na liberalização só através do governo do Dr. Passos Coelho, até porque houve uma estreita articulação com o governo regional do Partido Socialista à data. A liberalização e o nascimento do subsídio social de mobilidade foi um trabalho feito em conjunto. E só aí enferma logo este voto por faltar à verdade histórica daquilo que a gente está a tentar saudar. Outra questão, há aqui um live, há uma impressão leve e breve de que houve aqui um teto e somos contra. Mas por acaso até se esqueceram de mencionar o valor desse teto, que é de 600 euros. E por acaso até se esqueceram, no meio desta saudação / bajulação, que houve inúmeros estudantes açorianos que no último Natal tiveram que se calhar ficar em Lisboa ou no Porto, porque de facto o teto impossibilitou famílias colocadas em circunstâncias normais, com salários médios e com dificuldades, que os seus filhos viessem até à região autónoma dos Açores. Por seu turno, António Lima, do Bloco de Esquerda, considerou tratar-se de um voto de saudação também na imposição do teto máximo de 600 euros nos reembolsos. Este voto de saudação, para além daquilo que diz saudar, é um voto de saudação também à imposição do teto máximo de 600 euros nos reembolsos. É um voto de saudação à manutenção da necessidade de adiantar dezenas, centenas e por vezes milhares de euros e ao reembolso nos CTT posteriormente. Ou seja, é também um voto de saudação a medidas que o Governo da República impôs, no caso do teto de 600 euros, e à manutenção de medidas com as quais nunca concordamos e que nos temos batido contra elas e por isso não podemos acompanhar este voto. Por sua vez, o Chega, através do deputado Francisco Lima, disse que o partido não se pode associar totalmente ao voto, apesar de reconhecer que a medida foi boa. O Chega não se pode associar totalmente a este voto, reconhece que a medida foi boa, mas isto de facto, apresentar um voto de congratulação a um governo que já morreu, é bom no caso das pessoas que morreram. Agora isso é falta de memória histórica. Como é que é possível, sem passar um período de nojo, passado 6 meses, eu vou ler aqui partes do que foi aprovado nessa Assembleia por unanimidade, um voto de protesto por desrespeito institucional do Governo da República para com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
pela desconsideração do Governo da República para com as entidades e personalidades que compõem o grupo de trabalho, pela imposição de um custo elegível máximo de 600 euros na atribuição de subsídio de mobilidade e pela nova exigência de documentos para efeitos de reembolso. Passado menos de 6 meses, estamos aqui a apresentar um voto de louvor. Isso é uma incoerência. Eu até digo, o que é que se passou nesse tempo? Isto aqui é um indulto. Isto devia ser, em vez de voto de louvor, devia ser indulto. Só que nós aqui não somos nem o Papa nem o Presidente da República. Acho que não merecem nada disso. Por seu turno, o parlamentar único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, disse que não acompanhava um ato de propaganda eleitoral do PSD. Neste momento, é este ato de campanha eleitoral do Partido Social Democrata que, usando o subsídio social de mobilidade, que contém a maior parte dos problemas que continha quando aqui aprovamos o voto de protesto, apenas resolveu, e bem, a questão do preço do bilhete entre os Açores, a Madeira e o continente para residentes e estudantes, que é de saudar. Mas tudo o restante está para resolver. A Iniciativa Liberal não pode acompanhar um voto que saúda um sistema que aprova um teto máximo de 600 euros e que elogia uma plataforma que nem sequer existe ainda e que o Governo prometeu e disse que ia resolver. Por fim, Pedro Pinto, do CDS, disse que nem tudo está perfeito e que nem tudo está solucionado e que há caminho para progredir e para melhorar a medida. O Grupo Parlamentar do CDS associa-se a este voto de saudação ao Governo da República pelo abaixamento das tarifas aéreas entre os Açores e o resto do país. Reconhecemos que ainda há constrangimentos na questão das tarifas aéreas, sobretudo ao nível dos reembolsos. Mas também é importante deixar aqui frisado que quando foi anunciado há meses a imposição de um teto, também fomos dos primeiros a levantar a voz contra esse teto imposto às tarifas aéreas para residentes entre a região autónoma dos Açores e a Madeira e o continente. O Parlamento dos Açores aprovou ainda esta quinta-feira, por unanimidade, 3 votos de congratulação pelo centenário do nascimento do escritor e jornalista açoriano José Dias de Melo e foi ainda aprovado, entre outros, um voto de saudação pela candidatura do queijo de São Jorge a Património Cultural e Material da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E a informação fica por aqui. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe um ótimo dia.